Olá! A partir de hoje, o Judiciário em Evidência estreia novo cenário. Nossa ideia é tornar o programa cada vez mais interativo e aproximar ainda mais a relação com você que nos assiste. Esta edição também marca o início de uma nova gestão do Tribunal de Justiça do Ceará e vamos mostrar as ações de expansão do Poder Judiciário para o interior do estado. Entre os destaques estão a instalação da Secretaria Judiciária Regional do Cariri, responsável pelos expedientes administrativos das varas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, a instalação de novas varas em Juazeiro do Norte e de mais uma unidade judicial em São Gonçalo do Amarante. Você vai ver os resultados dos programas Tempo de Justiça e MASP e ainda o lançamento do Programa de Serviço Voluntário do TJCE. O desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. A solenidade de posse ocorreu no dia 31 de janeiro. Vice-presidente do TJCE na gestão 2017-2019, Washington Araújo agora substitui Gleidson Pontes como chefe do Judiciário cearense. Na mesma ocasião, os desembargadores Nailde Pinheiro e Teodoro Silva Santos também assumiram, respectivamente, a vice-presidência e a Corregedoria Geral da Justiça. Washington Araújo nasceu em Campo Maior, no Piauí, ingressou na magistratura em 1992 e é desembargador do TJCE desde 2011. O magistrado concedeu entrevista coletiva e falou sobre as expectativas da gestão. Presidir o Tribunal de Justiça do Ceará, para mim é uma grande honra e uma grande oportunidade de fazer, implantar ideias que eu acho que vão colocar o tribunal no outro patamar de produtividade. Vamos ter aqui continuidade sem continuismo, porque eu vou dar continuidade ao trabalho do desembargador Gleidson. Eu peguei o terreno aplainado por ele. Vamos digitalizar todo o acervo processual do Estado do Ceará. Nós vamos fazer algo que é inédito no Ceará. Nós vamos criar uma Secretaria Judiciária de primeiro grau, que vai abranger o trabalho de secretaria de todas as varas, de todas as comarcas do estado do Ceará. Na próxima edição do Judiciário em Evidência, você confere cobertura completa da posse dos novos dirigentes da Justiça Estadual. As comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no Cariri, contam agora com uma Secretaria Única Regional para concentrar os expedientes administrativos das varas. Essa medida permite que os gabinetes dos magistrados se dediquem exclusivamente à produção jurídica. A inauguração da Secretaria do Cariri foi um dos últimos compromissos do desembargador Gleidson Pontes como presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. A Secretaria Única Regional do Cariri fica em localização estratégica, na Avenida Padre Cícero, número 2420, no Crato. A via liga o município a Juazeiro do Norte e também tem fácil acesso à Barbalha. Na solenidade de inauguração, o diretor Alexandre Santiago salientou que a unidade vai concentrar os expedientes administrativos de todas as varas das 3 comarcas, deixando os gabinetes dos magistrados exclusivamente com a produção jurídica, como audiências e julgamentos. Com isso, será possível padronizar procedimentos, especializar servidores, aumentar a produtividade e reduzir a taxa de congestionamento. O gestor explicou que 3 órgãos internos compõem a secretaria: a Central de Processamento Eletrônico, Distribuição e Saneamento de Dados e Central de Gestão de Mandados. Uma ordem, quando é determinada pelo juiz, um mandado, um ofício para alguma autoridade, então a gente produz esse documento aqui e encaminha para o local respectivo. Se tiver que ser cumprido por oficial de justiça, como a Central de Gestão de Mandados, ela faz parte também da nossa Secretaria Judiciária, vai ser enviado esse mandado para lá também digitalmente. E a distribuição, para a gente entender, ela vai trabalhar também de forma regionalizada, o peticionamento de processos novos, por exemplo. Para viabilizar a implantação da Secretaria Regional do Cariri, o Poder Judiciário precisou investir em tecnologia da informação. Trouxe o processo judicial eletrônico às comarcas de Crato, Juazeiro e Barbalha e também digitalizou todo o acervo de mais de 110 mil ações. Não tem como você fazer com processo físico, porque precisaríamos ter deslocamento diários, horários de processos de varas para a secretaria. Com o processo virtual, à distância, todos encaminham para um só local as suas demandas e você pode trabalhar de qualquer lugar
e dar um bom resultado. O juiz Luciano Lima Rodrigues, auxiliar da presidência do TJCE, lembrou que a iniciativa é consequência dos resultados positivos conquistados em Fortaleza. No Fórum Clóvis Bevilacqua, existem 8 secretarias em funcionamento. A experiência começou em 2014. A primeira experiência nas varas da Fazenda Pública, depois eles foram estendidos para outras varas, outras especialidades do Fórum, e agora na gestão do desembargador Gleidson, nós propusemos a ele e ele aceitou o desafio de criar uma secretaria judiciária que envolvesse 3 comarcas. E aí, pela questão espacial, a opção foi pelo Crajubá. A inauguração da Secretaria Regional do Cariri ocorreu no dia 25 de janeiro e contou com a participação de servidores e magistrados de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Integrantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública e do Poder Executivo dos 3 municípios também estiveram presentes. Todos destacaram as vantagens do novo equipamento da Justiça. O tempo que nós despendíamos para acompanhar a devolução de mandados, para acompanhar a intimação de testemunhas, ele vai ser canalizado somente para a produção das nossas decisões. Louvamos o aspecto também da segurança, da manutenção desse acervo. Será muito interessante, porque não mais vai se poder cogitar de extravio de autos ou de perda de documentos, já que teremos tudo em base digital, e o aspecto da publicidade, que otimiza muito o nosso trabalho. As pessoas que precisam do Poder Judiciário vão ter mais celeridade nos seus processos, vão poder exercer a cidadania com maior rigor. Então, está de parabéns, cidade do Crato, por sediar. Mas não só o Crato, toda a sociedade do Cariri ganha com a Secretaria Judiciária Única. E a comarca de Juazeiro do Norte ganhou mais uma vara de família e sucessões, além de uma nova unidade para tratar exclusivamente das demandas relacionadas à infância e juventude. A expansão dos serviços da Justiça faz parte da nova Lei de Organização Judiciária do Estado. A segunda vara de família e sucessões de Juazeiro do Norte foi instalada pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleidson Pontes, e pela juíza titular Alexandra Lacerda. Segundo a magistrada, os cerca de 8.000 processos antes concentrados em uma única vara foram redistribuídos por sorteio, possibilitando mais agilidade à prestação do serviço da Justiça. O trabalho aqui antes estava bastante assoberbado por conta de um volume processual muito grande, e a área de família é uma que demanda muito a presença do juiz, sobretudo para conversar com as partes. Servidores e autoridades locais também participaram do evento e conheceram as instalações da nova vara. São muitos advogados que atuam e militam nessa área, um ganho muito grande para a sociedade, porque vamos ter a condição de dar uma prestação jurisdicional mais eficiente. A solenidade ocorreu no dia 25 de janeiro no Fórum de Juazeiro do Norte. Ainda houve visita à nova sala da Central de Atendimento. Em seguida, o desembargador Gleidson Pontes participou da instalação da Vara Única da Infância e Juventude de Juazeiro do Norte, que funciona dentro do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Crianças atendidas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, fizeram apresentação artística. Logo depois, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do município conheceram a estrutura disponibilizada pela instituição de ensino, que também abriga o 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Juazeiro do Norte. A universidade tem que entender as principais demandas da sociedade, trabalhar em cima delas e ajudar a transformar a nossa região num lugar melhor para se viver. Em até 30 dias, a Vara Única da Infância e Juventude vai receber cerca de 1.500 processos que antes tramitavam em uma vara cível de Juazeiro do Norte. O juiz Vitor Galvão é o titular da unidade. Apesar da competência ser restrita ao município de Juazeiro do Norte, ela possui reflexos em toda a região do Cariri, tendo em vista que nós possuímos centros de internação aqui em Juazeiro do Norte, um provisório e um definitivo que está em vias de inauguração, casa, abrigo e outros aparelhos correlatos à infância e juventude. E a recepção de jovens dessa região do Cariri, ela é trabalhada por nós aqui de Juazeiro do Norte. Nós tínhamos a atuação da vara da infância dentro de uma vara civil, o que com certeza dificulta o trabalho dos servidores e do próprio magistrado, porque na área da infância você tem muitos casos urgentes e acaba atrapalhando, ou você prioriza a infância, ou você também acaba prejudicando os processos civis. Então, com essa especialização, a sociedade só tem a ganhar. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Juazeiro do Norte tem mais
mais de 270 mil habitantes. A comarca, classificada como de entrância final, ou seja, de grande porte, conta com acervo de quase 59 mil processos distribuídos em 9 varas, 2 juizados especiais cíveis e criminais e 1 juizado da mulher, cuja jurisdição abrange Crato, Juazeiro e Barbalha. Para a diretora do Fórum, juíza Maria Lúcia Vieira, a expansão da justiça é motivo de comemoração. Essas varas vão tratar de temas muito sensíveis para a sociedade. Uma vara de família muito importante e vamos ter uma juíza muito dinâmica, né, à frente dessa vara. E essa vara da infância e juventude era uma reivindicação antiga que agora foi atendida. O aumento de unidades da justiça é resultado da nova organização judiciária do Ceará, de iniciativa do TJCE. Nós não criamos despesa com essa reestruturação, realocamos as pessoas, os recursos materiais, aonde havia demanda. E aquelas estruturas, nos lugares onde a demanda não era tão intensa, também não deixaram de ser assistidas. Outra comarca beneficiada com a expansão dos serviços da Justiça foi São Gonçalo do Amarante, que agora dispõe de 2 varas. A segunda unidade veio para dar mais celeridade aos cerca de 6 mil processos que tramitam na comarca. A titular da vara, juíza Ana Cláudia Gomes, explicou as atribuições desempenhadas. A segunda vara, ela vai passar a ser competente por todos os crimes, menos os crimes dolosos contra a vida, infância e juventude, que não vai entrar na nossa competência, e também a execução penal. E os processos cíveis serão divididos por distribuição. Segundo o diretor do Fórum, a cidade de São Gonçalo do Amarante está crescendo em ritmo acelerado, necessitando da ampliação dos serviços da justiça. Sempre que tem muita gente, sempre que vem muitas empresas, há sempre muitas demandas por desapropriação, para a instalação de novos equipamentos, de novas estruturas. E tudo isso desemboca, querendo ou não, aqui no nosso judiciário. Mais uma vara, com certeza, ela vem somar, né? Somar e com certeza irá, sim, dar mais agilidade aos processos e dar a garantia total ao cidadão do nosso município. Esta foi a 17ª unidade entregue pela gestão do então presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, oriunda da nova organização judiciária, sendo 14 somente no interior. Durante a instalação, em 29 de janeiro, o magistrado foi recebido pela banda de música do município. Ele proferiu o discurso e falou sobre o fechamento de um ciclo. É o fechamento, não é, daquilo que iniciamos em 2017, com o propósito de prestigiar o primeiro grau efetivamente, dotando de estrutura, de servidores, de tecnologia. Isso a gente conseguiu. Ainda durante a solenidade, houve a instalação do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca, e a inauguração da Sala dos Oficiais de Justiça, que recebeu o nome do servidor Antônio Alber Moreira Soares. Estiveram presentes a desembargadora Tereze Neumann, supervisora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE, e familiares do oficial de justiça já falecido. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta com os resultados dos programas Tempo de Justiça e MASP. Em janeiro, o Comitê de Governança do programa Tempo de Justiça, que monitora homicídios dolosos com autoria esclarecida, apresentou os avanços obtidos na capital em relação a crimes ocorridos em 2017 e monitorados ao longo de 2018. A apresentação ocorreu durante a solenidade de premiação dos agentes que se destacaram no primeiro ciclo do programa. A cerimônia, realizada no TJCE, contou com a presença do desembargador Gleidson Pontes, chefe do Judiciário na gestão anterior, da vice-governadora Isolda Sela, além de autoridades do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual. A desembargadora Adelineide Viana, representante do tribunal na Força Tarefa, fez balanço positivo dos resultados. Da comparação entre 2015, antes da implantação do programa, e 2017, o tempo médio de conclusão das ações incluídas no Tempo de Justiça passou de 707 para 394 dias, uma redução de 44%. Das 282 ações que entraram em 2017, 96 foram finalizadas até dezembro de 2018. Destaque para 4 processos que levaram menos de 6 meses para serem concluídos. Além disso, 157 ações chegaram à fase de pronúncia, ou seja, estão prontos para julgamento.
Entre os casos de repercussão que foram monitorados está o assassinato da travesti Dandara dos Santos. Ainda durante a solenidade, realizada no dia 22 de janeiro, houve a premiação dos agentes que mais se destacaram. Nós temos um balanço positivo porque tivemos várias ações julgadas dentro desse prazo, o que foi muito bom. Por essa razão é que nós estamos premiando as varas, os defensores públicos, o Ministério Público e os delegados que se desempenharam suas funções dentro desse programa e muito contribuíram para o sucesso dele. O Tempo de Justiça está inserido nas ações do Pacto por um Ceará Pacífico e realiza reuniões mensais com os órgãos ligados à segurança pública para avaliação dos resultados e identificação de problemas, desde a fase de inquérito até o julgamento. Apostando no Tempo de Justiça, nós teremos a diminuição do tempo desses processos, que são os crimes mais graves perante a coletividade, os crimes de homicídio. E o que nós mais combatemos, a diminuição da impunidade. Para que você tenha um processo célere, é preciso que as três instituições trabalhem de mãos dadas. E é isso que aconteceu e eu acho que quem ganha com isso é a sociedade cearense, quem ganha com isso é o destinatário dos nossos serviços. Para o desembargador Gleidson Pontes, o Tempo de Justiça é um exemplo tanto pelos números quanto pela integração entre as instituições. Quanto tempo um processo criminal leva para ser julgado no Brasil? 8 anos e alguns meses. No Tempo de Justiça, a previsão é 1 ano e meio. E nós já tivemos processos julgados há menos de 1 ano e meio. Então mostra que o caminho é esse. Segundo a vice-governadora, o Tempo de Justiça é uma ação estruturante e deve ser expandida para todo o Estado. O compromisso é exatamente expandir, o Tempo de Justiça para outros municípios, outras comarcas. Nós já começaremos em Sobral e, muito provavelmente, ainda até o meio do ano, nós estejamos preparando a expansão para o Cariri. Os resultados do terceiro ciclo do MASP, Movimento de Apoio ao Sistema Prisional, foram divulgados durante sessão no TJCE. Ao todo, foram analisadas 805 ações de 309 réus multidenunciados, ou seja, que respondem a vários processos na Justiça. O MASP contou com a participação de 25 unidades do primeiro grau em Fortaleza e das 3 câmaras criminais do TJCE. Dos 805 processos analisados na primeira instância, 427 resultaram em julgamentos. Já no segundo grau, foram 425 recursos contemplados, sendo 233 julgados. O terceiro ciclo foi realizado entre 29 de maio e 7 de dezembro de 2018. O programa é supervisionado pela desembargadora Marlúcia Bezerra e coordenado pela juíza Jacinta Inamar Franco Mota. Criado em 2017, o MASP tinha o objetivo inicial de acelerar o julgamento de pessoas com 6 ou mais ações na Justiça. Em 2018, o recorte passou para réus com 5 ou mais processos. Na soma dos 3 ciclos, dos 405 multidenunciados, 163 já tiveram toda a situação jurídica resolvida. Se imaginar que todos esses foram julgados em 100% dos seus processos, isso é muito importante. Tira da sociedade a sensação de impunidade. Alguém que é, de alguma forma, assaltado por uma pessoa que responde a 10 processos e não estar solto e sem ser julgado, isso gera um sentimento de revolta com a sociedade. E nós, do Judiciário, estamos tentando minimizar essa situação. Os resultados foram apresentados no dia 24 de janeiro, durante sessão do Pleno, presidida pelo então presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes. Na ocasião, o colegiado decidiu pela continuação do programa para um 4º ciclo. Os índices de produtividade do TJCE cresceram durante a gestão 2017-2019. Segundo dados levantados pela Secretaria de Planejamento do Tribunal, em 2018, o Judiciário Estadual realizou mais de 424 mil baixas processuais, que é quando a ação é definitivamente encerrada na Justiça. O número é 10% maior que em 2017, quando foram baixadas cerca de 383 mil ações. Já com relação ao índice de julgamentos, os resultados são ainda mais expressivos, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Foram quase 380 mil processos julgados em 2018, um aumento de 27% quando comparado a 2017 e de 48% em relação a 2016. A criação dos cargos de assistentes de magistrados em 2017 e a realização das semanas de baixas processuais em 2017 e 2018 contribuíram para esse resultado. A gente faz mais um intervalo e na volta traz reportagens sobre o programa de serviço voluntário do TJCE.
E você vai ver como foi o mutirão de perícias médicas realizado em parceria com a Universidade Federal do Ceará. O Poder Judiciário, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, promoveu o mutirão de perícias médicas. A mobilização ocorreu em janeiro, com processos envolvendo o seguro DPVAT. Em dezembro do ano passado, havia sido realizado um mutirão com ações do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A iniciativa faz parte de termo de cooperação que tem o objetivo de dar celeridade aos processos. Os exames ocorreram no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade. Na mobilização, que ocorreu de 21 a 25 de janeiro, foram agendadas 500 perícias relacionadas ao DPVAT. Já no ano passado, a pauta incluiu 120 processos do INSS. Segundo o diretor do núcleo, médico Odorico de Moraes, os dados obtidos podem ser utilizados como fonte de pesquisa para profissionais da saúde, além de ser uma contribuição social. O segurado que vai ser atendido, né, tem também grandes vantagens, porque ele vai então ter acesso ou não, né, ao que ele for de direito. E para o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, tem a parte de pesquisa, né, que será realizada com os dados, né, resultantes desse trabalho. O juiz Demétrio Sacker, titular da 6ª Vara Civil da capital, foi o articulador da parceria. Segundo o magistrado, a ideia é estabelecer um fluxo contínuo de realização de perícias médicas para atender às necessidades das varas. O termo de cooperação tem uma vigência de 5 anos, podendo ser alterado pelo critério dos contratantes, né? Mas o objetivo é que isso seja desenvolvido de uma forma contínua, que a procura é bastante, e com uma forma de dar uma razoável duração do processo. O Tribunal de Justiça do Ceará deu início ao programa de serviço voluntário. Mais de 40 profissionais formados em Direito, Psicologia e Serviço Social foram selecionados e já estão exercendo funções na capital e no interior. Mariana Evangelista é formada em Direito, mas quando foi morar em São Gonçalo do Amarante, parou de atuar na área. Ela conta que encontrou no programa de serviço voluntário do TJCE uma oportunidade de voltar a fazer o que tanto gosta. Como São Gonçalo vai oferecer o serviço de conciliação, eu vou poder participar disso, me pareceu excelente para estar perto da comunidade, trabalhar com os direitos, devolvendo para a comunidade. E eu acho que vai ser muito enriquecedor, tanto na experiência humana quanto profissional. Além de Mariana, 30 profissionais formados em Direito, 7 em Psicologia e 4 em Serviço Social foram selecionados pelo Poder Judiciário. Eles participaram de palestras sobre ética e motivação no serviço público voluntário com o servidor André Naberesne, especialista em comportamento humano. É uma oportunidade de mudança de mentalidade, é uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional que eles vão ganhar em termos de conhecimento, em termos de experiência. Isso é inimaginável, além de outras oportunidades, como eu já falei, a questão do network. A palestra de acolhimento dos voluntários ocorreu no dia 21 de janeiro e foi conduzida pelo desembargador Gleidson Pontes, presidente do TJCE na gestão anterior. Ele destacou a relevância do ingresso desses profissionais para o Poder Judiciário. Acreditamos que vai ser uma parceria muito importante que todos sairão ganhando. O tribunal, porque recebe uma mão de obra qualificada, os profissionais que terão a oportunidade de treinar e se aperfeiçoar e depois receber um certificado por essa experiência e poder contar com esse título numa concorrência de um concurso público, e a sociedade que recebe um reforço de pessoas com qualidade. O então vice-presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, que tomou posse da presidência no último dia 31 de janeiro, também deu boas-vindas aos voluntários. Esse é um projeto do desembargador Gleidson, ele acredita muito no voluntariado. A previsão de continuar investindo nisso, em trazer mais força de trabalho para o Poder Judiciário? Sim, não só voluntários, mas também um programa de estágio de pós-graduação remunerada. Na ocasião, o analista judiciário Marcelo Cisne, da Coordenadoria de Seleção e Gestão por Desempenho, tirou dúvidas dos voluntários. Explicou que o prazo de duração do serviço é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. A jornada de trabalho é de no mínimo 6 e no máximo 20 horas por semana, não podendo ser inferior a 2 horas por dia. Também lembrou dos critérios rigorosos de seleção dos profissionais. São vários critérios para que essas pessoas possam entrar no Poder Judiciário, prestar o seu serviço voluntário, e também o Judiciário se resguardar, como, por exemplo, a suspensão da inscrição da OAB,
a necessidade para os profissionais do direito, já que essas pessoas vão ter acesso a dados sigilosos do Poder Judiciário. O Conselho Editorial do TJCE publicou obra do professor José Sobreira de Amorim. O lançamento ocorreu no Palácio da Abolição, sede do governo estadual. A definição de jurisprudência, segundo Ulpiano, possui partes em latim e traz reflexões sobre o pensamento do jurista romano. Publicado originalmente em 1958, o livro foi reeditado por meio do projeto Obras Jurídicas Cearenses. A iniciativa é do Conselho Editorial do Tribunal, que tem à frente o desembargador Paulo Banhos Ponte. Um país, uma nação e o Estado que está dentro dessa nação precisa resgatar os bons nomes, as boas ideias para servir de imagem, de referência, de paradigma com os mais jovens. A apresentação do livro é assinada pelo desembargador Fernando Ximenes. A solenidade ocorreu no dia 28 de janeiro no gabinete do governador do estado, Camilo Santana, que é neto do autor. Ele e os familiares presentes agradeceram a iniciativa do Judiciário. Meu avô foi professor de Direito Romano da Universidade Federal do Ceará, era um grande acadêmico e é uma forma de resgatar, meio de imortalizá-lo, né? Foi um resgate de uma produção teórica da Faculdade de Direito que poderia ficar no ostracismo. E hoje é de domínio público, qualquer pessoa pode consultar. O então presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, elogiou o trabalho de resgate histórico. No início de 2018, o desembargador Paulo Pontes me trouxe essa ideia de reeditar obras de autores cearenses. E na mesma hora eu entendi que aquilo tinha um significado de grande importância, não só para aqueles que eram homenageados com o relançamento, mas toda a comunidade jurídica cearense. Também estiveram presentes o desembargador Washington Araújo, novo chefe da Justiça Estadual, e a juíza Ângela Sobreira Dantas, auxiliar da capital. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.